Eu vou criar aqui no nosso sistema uma rota específica para debugar o nosso projeto em si. Para que serve essa rota? Ela vai listar o nome do usuário que está logado no momento, vai listar todos os perfis associados a ele e vai mostrar as permissões de cada perfil. Então, primeiramente, eu vou logar aqui com um usuário qualquer. Vou logar aqui com esse Carlos mesmo. Enquanto eu logo aqui, eu vou fazer nossas regras então. Então, vou abrir nosso arquivo de routes aqui. Então, é de app, app, routes. Vou criar uma nova rota. Só para debug mesmo. Só dupliquei esse cara aqui com Ctrl Shift seta para baixo. Vou chamar esse cara aqui de Host Permissions, que são as regras e as permissões daquele perfil. Eu vou chamar um método que está dentro de Home Controller, dentro do nosso controller Home Controller. O método vai ser Host Permissions. Ele simplesmente vai debugar ali de forma errada mesmo, mas só para a gente conseguir ter uma noção do que está acontecendo no nosso projeto. Então, vou criar esse meu método. Public function certo? E aqui, vou só dar um return aqui ver se está certo chegando nele. Então, vamos acessar essa nossa rota. Já estou logado aqui no meu sistema. Abriu aqui, agora vou simplesmente mostrar o nome do usuário logado aqui. Vou debugar aqui mesmo no meu controller. Depois a gente poderia passar para view, mas como é só debug, é um método temporário aqui, eu vou fazer tudo aqui mesmo. Então vou recuperar o usuário. Então user. Lembrando que eu podia passar os dados do usuário aqui, por exemplo, utilizando o nosso método out, user, name. Aqui eu não fiz nada. Um echo, por exemplo. Mostra o nome do usuário logado no momento. O que eu vou fazer então? Eu vou recuperar aqui todos os perfis relacionados a esse usuário. Então vamos lá. Então aqui eu consigo, através desse cara aqui, recuperar o nome do usuário. Então vou colocar isso aqui dentro do H1. Posso dar um var dump aqui, tanto faz, um var dump. Vou colocar isso aqui dentro do H1. E aqui eu vou imprimir isso. Fecha H1. Deixa eu só jogar esse cara aqui numa variável chamada name user. Recebe isso. E aqui eu, no H1, vou imprimir esse cara. Tá aqui. Então, usuário Carlos. Eu vou imprimir aqui, então, nesse usuário Carlos, as funções atribuídas a ele. Quais são os perfis que ele tem. Então, eu posso pegar esse mesmo cara aqui, ó, e simplesmente listar todos os perfis a ele, vinculados a ele. Então, for each. Então, aqui eu recuperei todos os perfis, então, simplesmente fazendo assim. Vou jogar aqui para dentro uma variável chamada var. Então, recuperei todas as funções. Estou jogando para dentro da variável rolo. E agora eu simplesmente vou imprimir a função em si. Então, echo o nome da função, row name. E vamos ver. ADM. Então, é a função que está vinculada a esse usuário aqui. E aqui eu vou listar agora todos os perfis, todas as permissões estão vinculadas a essa permissão. Então, para me recuperar aqui, no caso, a permissão, o que eu tenho que fazer? Vou recuperar a permissão desse perfil que está no loop no momento. Então, dentro do meu loop mesmo, vou recuperar aqui então as
permissões. Então, permissions, recebe row, permissions. Se eu olhar aqui dentro de rows mesmo, lá no nossa model de rows, eu tenho que criar aqui então um método que retorna as permissões para mim. Então, public function permissions, que retorna todas as permissões desse meu método aqui específico. Então, return this belongs to man, relacionamento de muitos para muitos. E aqui eu vou simplesmente passar a model que faz o relacionamento. Tá dentro de app, o nome, row. Pronto? Só isso. Deixa eu abrir aqui, clipe. Na row aqui era permission. Então se eu pressionar o Ctrl e clicar em cima aqui, ele já abre a model para mim com sucesso. Posso fechar esse cara aqui, então esse método já vai retornar para mim todas as permissões desse meu perfil. E aqui eu vou fazer um loop para simplesmente exibir esses caras. Então, permission, as permission. Deixa eu só jogar esse cara aqui. Assim. Permission name, para passar o nome da permissão em si. Um vírgula aqui. F5 para atualizar. Como o ADM aqui não tem nenhuma permissão vinculada a ele, não mostrou nada, eu vou fazer logout aqui e logar com outro usuário. Lembrando que eu podia simular esse logout aqui, podia simular um login com outro usuário, mas eu prefiro fazer digito manual aqui, que eu acho que fica mais didático em nosso ensinamento. Tá aqui, o usuário especialista TI, ele é manager, e o manager tem todas essas permissões aqui vinculadas a ele. Ele tem um view post, ele tem, deixa eu colocar esse cara aqui, ó, um HR, só para não confundir muita gente. Um HR, para cada permissão aqui, ó, cada perfil sai numa linha. Olha só, então o especialista TI, usuário especialista TI. Deixa eu até colocar ele aqui dentro de um echo também. Então aqui o especialista TI, ele tem um perfil de manager e editor. O manager ele pode visualizar um post, já o editor ele pode visualizar um post, ele pode editar um post, e ele novamente pode editar um post, ou seja, ele tem o view post duas vezes vinculado a esse mesmo perfil. Mas isso aqui é só para a gente ter uma visão geral do que cada perfil pode fazer, de cada funções que estão atribuídas a ele. Poderia até dar uma destacada dentro aqui, ó, já que isso aqui é um debug mesmo. Um B. Outro B. Ele fecha B, na verdade. Agora sim. Então tem aqui cada usuário, os perfis, todos os perfis vinculados a ele, e o que cada perfil tem permissão de fazer. No caso aqui, se ele for manager, o manager ele tem direito a visualizar um post, já o editor ele tem direito a visualizar um post, editar um post e visualizar o post, que é o mesmo desse aqui, porque está atribuído duas vezes essa mesma permissão para esse mesmo perfil. A gente poderia até verificar isso aí, deixar como único, mas enfim, é só para a gente ter ideia mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou corrigir uma pequena questão aqui do nosso projeto. Se eu voltar aqui ao nosso home, por exemplo, vamos aqui dentro de home. Aqui ó, ele só está verificando o manager. Olha só que nosso debug ali está mostrando apenas o manager. Que apenas o manager pode ver esse cara aqui, mas na verdade o editor também pode ver esse post aqui específico. Então o que a gente faz para corrigir isso? Foi um erro que nós fizemos na nossa aplicação. Esse é um erro bem legal mesmo. Vamos vir aqui dentro de user. E aqui onde está verificando esse cara em si. Aqui em vez de verificar aqui direto, igual eu estou fazendo aqui, até tirar esse debug aqui. Em vez de verificar aqui assim direto, eu não poderia verificar aqui no loop, já que isso aqui é mesmo row aqui, ele pode ter, o mesmo usuário pode conter
vários perfis, ou seja, vários rows. Então esse aqui pode vir várias vezes, pode ser um loop, um multi-array, ou um multi-objeto. Então, em vez de fazer essa verificação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chamar o próprio método de novo, um diz, que quando ele chamar e passar um string aqui, ele vai cair nesse cara de baixo, que é o que realmente deve verificar. Então, diz, chamar o próprio método, hash rows, hash n rows, e vou passar o row em si, que é esse cara aqui que está no loop no momento. Agora, ao invés de fazer tudo isso daqui, fazer todo esse if, verificar se isso aqui é um array, fazer esse for each, esse loop, que tudo de jeito aqui, o que eu poderia fazer? Em vez de fazer esse for each aqui, chamando o próprio método, invocando ele de novo, para sempre chegar com uma string, posso simplificar isso daqui. Ao invés de fazer assim, posso simplesmente dar um return. Olha só. Rows, que é essa nossa rows que estão vindo aqui. Vou pegar esse método do nosso helpers, intersect. E aqui eu vou pegar as regras do usuário em si, de rows, que estão vinculadas a esse usuário, e count, para retornar a quantidade que esse cara aqui traz. Então esse aqui, por exemplo, o que ele vai fazer? Se o usuário existe essa regra específica, esse cara aqui está simplificando para a gente. Ele vai retornar, ele vai verificar a quantidade de, por exemplo, eu passei aqui o perfil manager. Então ele vai verificar se o usuário está vinculado ao perfil manager e vai retornar a quantidade de registros de vínculos que esse usuário tem. Se a quantidade de vínculos desse usuário com o manager for igual a 1, por exemplo, ele vai retornar 1. Se for igual a 0, ele retorna 0. E eu posso simplesmente passar esse sinal aqui, esse daqui, que com isso, se retornar 1, ele retorna true, e se ele retornar 0, ele retorna false, que é exatamente isso que a gente precisa. Então, fazendo isso aqui, eu simplifiquei, em vez de eu fazer aqui loop, para ficar chamando aquilo lá várias vezes, eu faço assim, que fica muito mais simples no nosso código em si. Então, vou dar F5 para atualizar. Está aí, funcionando do mesmo jeito. Como eu estou logado com um usuário que pode tanto visualizar um post quanto editar um post, agora sim está funcionando perfeitamente nossa aplicação. Se eu vier aqui, por exemplo, no outro usuário, que é o ADM, que não tem essas mesmas permissões, vamos ver como que vai ficar. Então, vou logar aqui com o Carlos, N de João. Como no caso aqui o Carlos não está vinculado a um perfil que pode fazer operações, no caso o ADM aqui a gente colocou ADM, ele não pode fazer uma operação específica, por exemplo, vamos ver aqui, nossa, o que esse cara pode fazer? Que é o Roles Permissions. Depois a gente vai deixar quem é ADM fazer qualquer operação, mas se eu olhar aqui, por exemplo, o administrador, ele não tem permissão nenhuma no nosso sistema, ou seja, o ADM ele não tem nenhuma permissão. Por isso ele não conseguiu nem visualizar os posts, ele não consegue nem visualizar o conteúdo aqui. Se eu, por exemplo, pegar o Carlos agora e adicionar o perfil para ele de manager, de editor ou qualquer outro lá, ele vai conseguir visualizar aqui, porque esse perfil tem essa permissão. Depois a gente vai ver como deixar aqui de forma que quem for administrador, independente da permissão que está vinculada ao administrador, fazer qualquer operação no nosso sistema. Isso é algo bem interessante também, onde você define um super perfil, um super usuário, que ele tem qualquer privilégio no sistema.